A Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo, mais conhecidos como os Cavaleiros Templários. Antes de iniciarmos e falarmos sobre a criação dos Cavaleiros Templários, dessa ordem, temos que saber primeiro o que significava a ordem na Idade Média, né? E o significado era como se fosse uma forma melhor de propagar melhor os textos sagrados, ajudar os pobres e levar conhecimento dos textos bíblicos para as terras estrangeiras. E o mais importante, que ajudou os templários. Então era como se fosse um título que ele colocava antes para designar isso, que eles estavam a serviço da igreja, a serviço de Cristo. Então, como não só eles, existiu também a ordem dos hospitalares também e etc, né? Então agora que já sabemos o conceito, o que significava a ordem, vamos para o início. Como muitas outras, a Ordem de Templários se iniciou com a primeira cruzada que houve na história. E a primeira cruzada aconteceu em 1095 depois de Cristo. A cruzada tinha o intuito da conquista de Jerusalém, que estava na posse dos muçulmanos. Já fazia muito tempo que os muçulmanos tinham posse na Terra Santa. Então os reinos europeus na cruzada se uniram para a conquista da Terra Santa e a sua principal cidade, Jerusalém. E em 4 anos eles conseguiram conquistar Jerusalém. E na Batalha da Conquista tinha 2 guerreiros que se destacaram no campo de batalha, que foi Godofredo e Hugo de Payã. Então ali eles pensaram e viram uma oportunidade, porque todo cristão queria ir à Terra Santa, ou ia à Terra Santa, ou tentava ir até a Terra Santa, mas o caminho era muito perigoso, tinha salteadores pelas estradas, além de que a Terra Santa não estava na posse dos cristãos, então não era uma jornada fácil para os cristãos, pois estava no domínio dos muçulmanos, e isso fazia com que o caminho fosse muito perigoso para a peregrinação. Então esses 2 cavaleiros voltaram para a Europa e reuniram mais 7 cavaleiros, e então em 1119 eles voltaram para Jerusalém. Chegando lá, eles fizeram a proposta de proteger os viajantes que tentavam ir a Jerusalém. Então o rei Balduino II, que estava no comando da cidade de Jerusalém, aprovou a proposta deles, e dali eles foram chamados de Cavaleiros Templários. Anos depois de eles serem chamados de Cavaleiros Templários, eles voltaram para a Europa com o objetivo de receber a bênção do Papa. E nisso eles fizeram um giro por quase toda a Europa, arrecadando doações de várias nações. Eles receberam vários castelos e várias propriedades, muitas doações de cada nação que eles iam, que permitiam a eles ter várias bases em todos os países europeus, mantendo vários templários em cada país sem um lugar fixo estabelecido. E até que em 1129 o Papa Honório II deu a sua bênção aos templários e deu regras para eles, como as principais: jurar castidade, pobreza e obediência ao mestre do templo. A partir daí eles prosperaram muito, e também eles lutaram em vários cantos da Europa, ajudando muitos países, lutando em várias cruzadas. Uma conquista muito importante deles foi a libertação dos portugueses e espanhóis na reconquista dos territórios, que foi conquistada pelos muçulmanos, e assim eles os expulsaram da Península Ibérica, e foi mais ou menos nessa época que começaram a usar a Cruz Vermelha, que é a marca dos templários que deixou eles mais famosos. Todo mundo conhece pela essa cruz que eles carregam. E como eles falam que tudo que é bom acaba, a sorte dos templários também acabaram, e foi no ano de 1291 com a queda de Acre. Eles tiveram uma derrota terrível de feia, que teve fim com quase todos os templários da cidade. Quase todos eles foram mortos. Para ter uma noção, era a última cidade templária que restava ali no Oriente Médio. Era a última cidade cristã no Oriente Médio, e eles perderam essa cidade. Ou seja, eles perderam todo o contato que eles tinham com aquela região do Oriente Médio. E para a época isso foi terrível. E tudo começou a dar ruim mesmo pro lado deles foi em 1307, com a decisão do rei Filipe o Belo da França. Estava atolado de dívidas na época, não pensou 2 vezes a não ser tomar todo o dinheiro dos templários, e para isso ele começou uma campanha de denegrir a imagem deles. E com isso ele ganhou poder para tomar todos os castelos, o dinheiro, as posses dos templários. Em todos os países europeus eles foram sendo perseguidos, expulsos e seus bens confiscados. Depois de eles serem expulsos, ter suas riquezas tomadas, suas propriedades tomadas e serem mortos em muitos lugares, teve um reino que os abrigou, que permitiu eles ficarem, que foi Portugal. E depois de várias negociações com o Papa, o rei de Portugal conseguiu que os templários ficassem em Portugal, mas se apenas eles trocassem o nome da ordem deles, e eles trocaram para a Ordem de Cristo, que
foi mais tarde responsável pelas grandes descobertas do Novo Mundo e também novas rotas marítimas, fazendo Portugal uma grande potência na época. E esse foi o fim dos Templários e também um recomeço para eles.